Nessa última semana chegou na Netflix o capítulo final dessa nova trilogia do Godzilla, Godzilla o Devorador de Planetas, que consegue encerrar bem toda a sua história e sua trama, mas que deixa algumas pontas bem fraquinhas ao desenrolar da história. Bem, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, então simbora para uma crítica. Essa trilogia, iniciada em Godzilla Planeta Monstro, ela mostra uma abordagem um pouco diferente do que se é esperado em Godzilla, do que normalmente se acontece. Nós temos os humanos escapando da Terra através de ajuda de outras raças alienígenas para poderem sobreviver contra o Godzilla. E o primeiro filme ele foca bem essa fuga, é bem a cena inicial, e ao longo do primeiro filme, bem a primeira metade dele, você tem uma ótima contextualização de como é a vida fora da Terra, como é a vida dentro dessa nave espacial, quem são essas outras raças alienígenas e como é a convivência entre eles. É fácil comprar a ideia do motivo que eles estão voltando para a Terra, porque eles estão sendo obrigados. Só que, mesmo tendo essas boas ideias, ao longo dos filmes, existe um certo problema de timing muito forte. Godzilla é uma obra que iniciou sua primeira produção na década de 50. Nós temos mais de 33 filmes, se eu não estou enganado. Então você já tem tudo. Godzilla já fez de tudo nessa vida. Mas principalmente, a obra de Godzilla, ela se baseia em duas fundamentações. A primeira, filmes de Godzilla tendem sempre a falar sobre problemas de guerras, sobre problemas advindos do uso de energia nuclear. Quando foi feito o primeiro filme, lá na década de 50, você tinha um Japão que tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial e que tinha sofrido 2 ataques nucleares. Até aquele momento e até hoje não se sabia quais são os efeitos que a energia nuclear poderiam causar. Você tem o filme do Godzilla representando uma forma, ó, pode acontecer tal tipo de coisa, pode acontecer isso, novas espécies podem surgir. Então você sempre tem, ao longo dos filmes de Godzilla, sempre essa marcação de tem que se ter cuidado com o que você vai fazer. Tem que ser cuidado com novas tecnologias, com novas energias, principalmente a nuclear. E outro ponto importante de Godzilla sempre é as suas lutas. Você pode pensar inicialmente uma parada mais de bonecão do posto, 2 malucos fantasiados de monstros lutando, e depois vai se desenvolvendo com CGI e coisas do tipo. Mas é realmente isso, Godzilla já enfrentou tudo e todos. Enfrentou humanos, outros monstros, monstros de outras editoras, de outras produtoras, enfrentou alienígenas, enfrentou versões dele mesmo, só que mecha, tem aliado, tem monstros aliados, sabe? Tem de tudo. E essa trilogia aqui, ela acaba não apresentando muito bem essa segunda parte, as batalhas épicas. Enquanto que no primeiro nós temos os humanos lutando contra o Godzilla, fazendo uma estratégia muito mirabolante, porque eles sabem que não são capazes de enfrentar, nós temos um segundo filme que apresenta teoricamente um inimigo bem clássico do Godzilla, que é o Mechagodzilla, só que ele não apresenta muito bem para que ele veio. A luta é empolgante, mas você descaracteriza totalmente o personagem. Faz sentido no contexto da obra. E você chega no terceiro filme, que ele ocorre logo após o segundo, acabou o segundo, já se inicia o terceiro, e você tem muito mais um foco religioso e espiritual na obra do que esse enfoque em luta. Tudo bem, como eu falei, são sempre 2 pontos principais em Godzilla. E esse primeiro ponto de falar sobre a natureza, dos perigos dela, ele é muito bem apresentado. Em uma ótica diferente, porque são apresentados pelos alienígenas, mas funciona muito bem essa parte. Só que quando chega a parte da luta, do que você espera, porque no segundo filme já é telegrafado que ele vai enfrentar no terceiro, você fica, pô, é o inimigo clássico, é o inimigo principal do Godzilla. E não acontece a luta, é anticlimático a parada. É triste de ver, é chato. Então eu acabo tendo certos conflitos pra falar desse filme. Eu gosto bastante de uma parte dele, mas eu também desgosto muito proporcionalmente a outra parte. Agora deixa eu falar um pouco sobre o protagonista dessa trilogia, o Haruo. Inicialmente, e ao longo da obra, ele tem um objetivo bem claro. Ele quer acabar com Godzilla, ele quer ter a sua vingança, ele quer vingar todos. E ao longo desses 3 filmes, ele consegue carregar muito bem a história. Ele é o estopim para ela acontecer. Sim, nós temos
Inicialmente é um problema na nave que obriga as pessoas a voltarem, mas o Haru, ele intensifica, ele pesquisa, ele faz de tudo para eles terem que voltar. Ele cria um plano, ele desenvolve o plano. Ele luta, ele vai a campo, ele leva outras pessoas, mas ele luta, ele faz de tudo para conseguir. E é um personagem bem... Inicialmente é um personagem bem simples. Ele quer a sua vingança. Só que após o final do primeiro filme, você começa a ter uma modificação nessa personalidade dele. Porque enquanto é focado apenas nos humanos e nos objetivos dos humanos de recuperar sua casa, é bem simples. Mas quando as outras duas raças começam a interferir nessa história, e você vê que elas têm sua própria agenda e sua própria forma de fazer, o Haru, ele é obrigado a fazer modificações, a fazer concessões. Nós temos no segundo filme, da cidade, em que existe sim uma possibilidade de eles matarem Godzilla, e o protagonista ele acaba decidindo não utilizar daquela maneira, porque vai contra o pensamento dele, e também porque ele percebe que aquilo não é a maneira correta, que não adiantaria nada você matar um monstro e aparecer um outro. E ele é bem condizente em todo esse pensamento dele. E quando chega nesse terceiro filme, você tem um personagem totalmente abatido, porque tudo que ele fez deu errado, e não tem muitas opções. E quando aparece uma nova opção e vai para um sentido mais religioso, ele não aceita muito bem aquilo porque não é o objetivo dele, e ele percebe facilmente que ele está sendo manipulado, que todo mundo está sendo manipulado. E quando chega a sua conclusão, tem todo esse final do filme, tem a sua conclusão, ela é condizente com o personagem. Tudo que ele queria é concluído ali. Talvez seja o final que as pessoas quisessem, provavelmente não. Mas para o personagem, tá tudo ali certinho e perfeito. Sabe, ele deixa a história mais orgânica da forma que é finalizado. O personagem, ele consegue compreender muito bem isso e transparece bem a história. Agora, enquanto o Haru tem um ótimo protagonista e um ótimo desenvolvimento, não se pode dizer muito sobre os outros personagens. Os personagens secundários, eles servem apenas para fazer contraponto ao protagonista. O protagonista pensa isso, outros personagens pensam de maneiras diferentes e faz o Haru desenvolver, mas os outros personagens não são desenvolvidos. Você tem no terceiro filme um foco maior numa raça alienígena específica, você acaba tendo um embate de pensamentos. O que é legal, só que fica um pouco chato no desenrolar da história, ainda mais quando você espera ver uma certa luta e ela acontece de uma maneira que você não quer, é um pouco anticlimático. Concluindo, Godzilla o Devorador de Planetas consegue ter uma finalização boa, um pouco abaixo do esperado, mas consegue fechar muito bem a sua trilogia. Tudo que é apresentado, tudo que é desenvolvido tem um fechamento digno, agradável. Gostaria de ter outras interpretações, outras variedades? Gostaria, mas o que me foi apresentado, o que foi desenvolvido, não me desagradou. Também gostaria de ter visto Godzilla enfrentando outros monstros, ter mais lutas, mas também não teve. Mas tudo que foi proposto ali foi apresentado e foi bem feito. Coisa mais importante que esse filme deixa é que existe uma possibilidade ainda muito grande de como pode ser desenvolvido novos filmes de Godzilla. Bem, agora se você está realmente esperando por um filme de Godzilla em que ele vai enfrentar mais monstros, bem, se eu não me engano, ano que vem vai chegar Godzilla Rei dos Monstros e espero que esteja tudo ali. Bem, novamente, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí, sempre respondemos todo mundo, então, até depois.